Muito boa noite. Nós estamos dando início, como todas as segundas-feiras, a mais um Diálogo AMSUR. Hoje nós vamos abordar o processo eleitoral americano, que teve, no período recente, uma série de, uma série de novidades, né? Novidades importantes. Teve a primeira novidade foi o atentado ao candidato Donald Trump, que teve como decorrência imediata, né, uma amplificação da participação dele na mídia, né, a, mas teve logo na sequência o episódio da renúncia do, do Biden à sua candidatura, a, a assunção da candidatura pela Kamala Harris, que é a sua vice-presidente atual, e a última novidade diz respeito à definição da candidatura do governador de Minnesota, né, o Tim Walz, para a vice-presidência da República dos Estados Unidos. Estes movimentos todos têm aparecido em algumas pesquisas eleitorais que mostram uma certa um certo crescimento da candidatura democrata, né? Mas nós hoje vamos tentar conversar um pouco, não só sobre o processo eleitoral em si, mas fundamentalmente especular um pouco sobre o que de verdade separa, o que de verdade tem de diferente essas candidaturas, a candidatura Kamala e a candidatura Trump, mas particularmente para onde elas apontam, né, do ponto de vista político interno aos Estados Unidos, mas também do ponto de vista geopolítico. Nós teremos hoje conosco, para esse processo de discussão, o professor Rafael Iores, que é professor titular de História e Política Latino-Americana na Universidade de Denver, no Colorado, né, onde ele também é professor associado do Instituto de Políticas Públicas e da Escola de Estudos Internacionais, né? O Rafael é também pesquisador associado do Washington Brasil Office, do Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos no Brasil e do Grupo de Estudos sobre a Guerra Fria na Universidade de São Paulo. E teremos também conosco o professor Augusto Teixeira, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais. O Augusto coordena o Grupo de Pesquisas em Estudos Estratégicos de Segurança Internacional e é membro associado da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED. Antes de passar a palavra para o Rafael e para o Augusto, eu vou pedir que o Vicente Trevas, que é presidente do Instituto Açu, faça a abertura dos trabalhos, inclusive dando as boas-vindas ao Augusto e ao Rafael. E antes de passar agora para o Vicente, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto Ansur, que deem o seu like, para amplificar a penetração do canal, das nossas atividades, e em tendo interesse em participar, serem convidados e convidadas para as próximas atividades nossas, que também cliquem no sininho. Vicente, com você, por favor. Muito obrigado, Grenado. Muito boa noite a todas e todos. Muito bom dia, muito boa tarde àqueles que irão acompanhar esse diálogo pelo nosso YouTube. E, em especial, um agradecimento aos nossos convidados. É um prazer, são parceiros nossos, são parceiros em vários diálogos que nós, aqui no Instituto Amisul, estamos desenvolvendo. Muito grato ao Rafael, muito grato ao nosso querido professor é, meu querido amigo de João Pessoa, quer dizer, não é pessoense, mas é do meu território, né? É, um primeiro ponto é o seguinte:
a indicação da Câmara Harris para substituir o Biden, né, mobilizou muito a nossa mídia tradicional, convencional, né, e eles estão, na verdade, narrando, né, à sua maneira essa mudança e suas perspectivas, né? Então, uma expectativa que temos é que a gente possa compreender o processo em curso, né? Tentando principalmente analisar o que pode ocorrer depois, quer dizer, o the day after, né? Mas acho que também poderemos aproveitar esse comentário para acompanhar o processo eleitoral americano, né? Esclarecer mais os mecanismos, né, das eleições americanas, né? As mediações entre o voto popular, o voto do cidadão e os resultados finais, né? Isso é um assunto batido e rebatido a cada eleição presidencial, mas o importante seria se pudéssemos, através dos nossos expositores, né, tentar entender cenários do dia depois, do the day after, né? Primeiro, cenários em relação à dinâmica da própria sociedade americana, né? Porque as últimas eleições não estão seguindo o padrão da estabilidade e da hegemonia americana, né? Há um profundo conflito na sociedade americana, né? E as candidaturas expressam esses conflitos, né? Então, seria muito interessante se os nossos expositores pudessem trazer luz, né, a esse respeito. Evidentemente, do nosso ponto de vista, né, de um país da periferia, a nossa indagação é saber o que significará o dia depois, né, para a nossa região, né, no momento que ela vive uma fé muito complexo, né, uma fé muito difícil, que é o affair Venezuela, né, que pode ser, de acordo com o seu desdobramento, né, alterar a nossa estabilidade regional. E além do avanço recente da direita no nosso continente sul-americano e os seus movimentos de alinhamento à política dos Estados Unidos, né? E é evidente que nós sabemos também que teremos de buscar compreender as consequências para outros conflitos geopolíticos, né? E aqui a Ucrânia, aqui Gaza, né? Depois o macro conflito geopolítico em relação à China e à Rússia, né? E também em relação à extrema direita mundial, né? Quais poderiam ser as consequências dos resultados das eleições americanas para essas grandes questões, né? E nós temos a felicidade, né, de contar com dois expositores muito bem informados, muito bem qualificados, né, e que são portadores de reflexões, de importantes reflexões que podem aclarar muito a nossa compreensão desse processo, né? Então, nesse sentido, agradeço mais uma vez e devolvo ao Granado a condução dos nossos trabalhos. Obrigado, Vicente. Eu vou, então, passar direto para os nossos debates, convidando o professor Rafael Iores para fazer a sua fala inicial. Rafael, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Vicente Granado. Muitas vezes, às vezes eu misturo Vicente Granado, vira uma pessoa só. Mas, enfim, são dois grandes parceiros. E é por isso que eu estou aqui. Na verdade, estou saindo já de uma terceira conversa, mais ou menos, sobre esse assunto aqui ao longo do dia, ficando sem saliva aqui. Mas faço questão de estar aqui pela qualidade do grupo, pela qualidade dos interlocutores. Eu sempre vejo, de fato, minhas participações aqui como, de fato, um diálogo. Vou tentar traçar aqui algumas ideias. Não sei se dou conta de todas essas demandas, viu, Trevas? Você traçou um panorama global aí, mas traçar algumas, enfim, primeiro algumas noções que eu acho para ter em mente do como é que está Legal. o estado da campanha e daí chegando talvez a lançar algumas ideias mais prospectivas e que talvez nas perguntas dê para elaborar isso melhor também depois de ouvir o Augusto, evidentemente que tem um prazer aqui de vê-lo, sei do nome, claro, mas enfim, prazer aqui vê-lo. Então, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, pegando aqui um pouco as minhas notas aqui, mas mantendo aqui
a tela, pelo menos, minimizada. Eu acho que muitas dessas questões que eu vou traçar, vocês aí que são um público qualificado estão acompanhando, né? Mas talvez seja alguma repetição, mas só para traçar algum comentário editorial aqui aos eventos dos últimos tempos, né? O Granado traçou aí um pouco os desdobramentos mais recentes, que foi tanto o atentado aí mal explicado ainda contra o Trump, né, que parecia que ia funcionar muito bem no sentido de consagrá-lo, né, não para a sociedade como um todo, mas para a sua base, né, como salvado por Deus, né, ungido, algo assim, que já tinha um pouco essa noção difusa na base, mas acho que consagrou isso. Para a sociedade mais ampla, não tanto essa visão tão messiânica, mas pelo menos uma comoção, né? Uma comoção ao atentado sofrido por um candidato, então uma certa empatia, pelo menos temporária, se colocou aí. Mas aí os democratas, não sei se o timing foi tanto responsabilidade ou crédito deles, né? Ou foi quase que uma coincidência, uma feliz coincidência, as coisas passaram para o outro lado da disputa muito rapidamente, com muitas novidades, com a renúncia da nomeação que o Biden fez, e a quase que natural, embora não formal ainda, substituição do nome dele pela Kamala Harris, né? Que meio que tirou o foco, né? Desse momento de comoção nacional, de empatia, né? Do que o atentado ao Trump criou. Então, criou uma nova dinâmica, e agora, especialmente com os resultados do que saiu das pesquisas dos últimos dias, e uma coisa que meio que se sente já pela dinâmica da campanha dos democratas nos últimos dias, né? Existe um grande novo entusiasmo na base democrata em relação à possibilidade, né, da campanha. E por que isso? Porque eu acho que já há quase um ano, né, final do ano passado, ao longo desse ano, duas coisas se percebia muito claramente. Primeiro, acho que três coisas. Uma certa insatisfação difusa na população em ter que refazer a campanha de 2020. Né, onde as opções de cada lado eram exatamente os mesmos nomes da campanha de 2020. Então havia uma certa incompreensão de que como é que chegamos a isso, né, onde a gente vai ter que fazer de novo, né, a mesma eleição, né, as coisas não se definiram. Então as pessoas estavam um pouco confusas em relação a isso, especialmente, digamos assim, o eleitor mais médio e a base democrata. E aí, em cima disso, o Trump se colocou muito bem numa narrativa de justiçamento, né, do nome dele, que teria sido injustamente retirado da presidência, porque de fato ele teria ganho, né, e foi roubada a presidência, que é uma coisa que ele muito eficientemente manteve junto à sua base nos últimos anos. Quer dizer, um cara que apoiou uma tentativa de golpe, um cara que foi agora julgado criminoso na justiça em diferentes instâncias, né? Isso não maculou com a sua base, né? Que continua, que comprou muito essa narrativa aqui de novo. Ele muito eficientemente conseguiu manter ativa nos últimos 3 anos e meio, né, de que ele foi usurpado da presidência. Então, trazê-lo de volta à presidência é trazer justiça ao mundo, né, a lógica do mundo, é recolocar as coisas como deveriam ser. Ele manteve isso muito ativo. Então, se existia um certo desânimo em relação à população em geral para refazer a eleição, na base trumpista era a única base que estava mais motivada para a eleição. Na base democrata existia uma certa não no norte muito preciso em como que a gente vai encaminhar essa campanha da reeleição do Biden, um candidato, um político que só, na verdade, chegou à presidência porque ele foi quase que o nome que se colocou dentro das primárias democratas em 2020 como um nome, ou seja, não foi tanto mérito dele por ser um candidato que empolgava a base, que motivava as pessoas, mas como um nome que se surgiu naquele processo como um nome né? Um homem branco também, velho, experiente, político, que poderia impedir a continuidade do homem branco velho Trump na presidência, que tinha levado ao caos com a situação da pandemia no país. Então foi mais por isso. Né? Então já não era um candidato tão carismático assim, já não era uma presidência, porque também não se colocou de uma maneira carismática ao longo da sua presidência, uma presidência que tem bons resultados em algumas áreas legislativas, alguns índices econômicos, mas que não se comunicou bem, não empolga as suas bases, não é visto como uma presidência, e ele acha isso uma injustiça, mas o fato é esse, né? Não recebe o crédito de alguns ganhos que fez na economia, algumas reformas legislativas
significativas que fez, mas é mais visto como um presidente cujo mandato ocorreu durante um processo de alta de inflação muito importante nos últimos anos aqui. Então, o Biden responde, os democratas respondem, o governo, mais que os democratas, de que, não, mas eu, em última análise, consegui controlar a inflação, consegui trazer o pleno emprego, consegui fazer até, inclusive, ganhos salariais importantes em alguns setores. Na maioria da população, a sensação que existe, que é dada pela cesta básica, ou pela ida ao supermercado, pela ida ao posto de gasolina, é que os preços de fato estão muito mais altos. Quando você renova preços de seguro de casa, de seguro de carro, de compra de carro. É isso eu posso dizer. Nos últimos anos é claramente uma alta do custo de vida muito significativa. E o americano é muito, nesse sentido, muito pragmático economicamente. Não importa se a culpa é da guerra da Ucrânia, se é uma inflação global de preços, o fato é que está na presidência do Biden, onde eu sinto que a minha vida se tornou mais difícil, né? E aí você, portanto, é responsável. Então, o fato é que existia já um certo desgaste do Biden na presidência, juntou-se a isso, especialmente nos últimos tempos, essa questão da idade, etarismo ou não, mas enfim, se colocou essa questão. Claro que o debate onde ele foi muito se colocou muito mal no debate, não conseguiu responder ao Trump e teve uma expressão muito debilitada fisicamente no debate, foi a grande, né, razão aí de que isso criou essa celeuma toda da substituição. Então, o fato é esse, nós íamos por uma eleição onde o Trump era visto não como um favorito numa eleição ganha, mas como um favorito razoável, que continuava constantemente com maiores índices de aprovação, de possibilidade de ganho nos estados-chave, em setores importantes da base democrata, que necessárias para poder levá-lo a uma reeleição bem-sucedida, por exemplo, afro-americanos e hispanos, ele não tinha muito para mostrar para essas comunidades o que ele fez como presidente. Né? Então, ou seja, foi um governo que, no máximo, poderia ser visto como mais ou menos bem-sucedido em algumas áreas, mas que não motivava as pessoas para irem para a sua reeleição. Aí isso se agravou ainda mais nos últimos tempos também, a situação da política externa, tanto a Ucrânia, que já vinha desgastando o governo em certo grau, não de uma maneira mais ampla, mas Gaza também não de uma maneira mais ampla, mas em setores importantes que também são necessários para irem, né, como eles chamam aqui, get out the vote, para irem motivar as pessoas para ir votar. Né? As pessoas, de fato, militam em campanha, que são grupos de organizações civis hispanas, grupos de organizações civis do movimento afro-americano e grupos de jovens. Né? E esses eleitorados estavam muito mornos em relação a se mobilizarem em relação a isso. Mesmo mulheres não estavam tão empolgadas até que a questão do aborto se tornou, né, muito importante no debate público por causa da decisão, na verdade, que não foi do Trump ou dos republicanos, mas da Suprema Corte, muito composta pelos republicanos ou indicações do Trump. Então, a questão do aborto reativou um pouco o eleitorado feminino, né? Isso nos traz a uma situação onde, claro, são esses temas, especialmente o aborto, que é o grande cavalo né, carro-chefe aí da campanha da Kamala Harris. Então, para resumir, é o único momento dos últimos, eu digo, quase que um ano, né, onde nós temos uma eleição aberta, onde de fato não é mais visto como que quase que inercialmente que o Trump está chegando à presidência, né, porque de fato nós temos finalmente uma ativação, um ânimo novo, né, na base democrata para se mobilizar para a campanha. E veem a campanha como aberta, e, portanto, se sentem na esperança de que a sua mobilização vale a pena, né, seja justificada. Então, é uma situação que se coloca hoje ainda. Mas só para voltar um pouco antes, para voltar um pouco em questões mais de cada lado. Quer dizer, o Trump, então, veio para essa campanha e vai continuar batendo nisso, como uma fazer justiça, trazê-lo de volta à presidência. Ele mantém ainda aquela noção que o elegeu em 2016, que ele era o cara anti-establishment, fora do sistema, que veio para chacoalhar o sistema político, né? E agrega isso, e eu acho que, inclusive, teria menos legitimidade para apresentar isso agora, porque já tem um retrospecto com a presidência, mas para a sua base isso não importa. Mas ele agrega essa noção de ser o cara que speak like it is, né? O cara que apresenta de fato as coisas, que não está coagido pelas regras do sistema político, que é um cara que consegue trazer uma energia para renovar a política norte-americana, que está corrompida, né, pela corrupção, pelos políticos tradicionais. Ele mantém isso para a sua base e agrega isso, essa noção da injustiça que foi feita e que agora, com essas condenações criminais, confirma para a sua base essa noção de que existe um complô no establishment norte-americano legal e político, né, de o persegui-lo. Então, isso é a maneira como tem mobilizado muito o seu eleitorado, agregando aí as questões tradicionais da base republicana, enfim, mais conservadora, mais temas culturais, temas religiosos e tal. Ele, até o momento, não conseguiu, isso é uma questão das últimas 2 semanas, claro, responder a essa novidade que a Kamala Harris traz, né, para a dinâmica da campanha,
vem tentado, e é uma tentativa, eu acho, arriscada, funciona em algum grau, mas é arriscada, que é de deslegitimá-la como uma mulher não branca, deslegitimada do ponto de vista racial, né, de não ser branco. Acho que ainda não tentou legitimá-la tanto na questão de ser mulher, mas eu acho que isso ainda pode vir, e também eu acho que é uma tentativa arriscada, né? Mas isso não é de todo irracional, porque mesmo, e eu acho que a eleição vai ser, em última análise, decidida. São 7 estados que estão em disputa, na verdade, né? Mas fundamentalmente 3 estados, que são esses estados aí do meio oeste, que é fundamentalmente Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, né? São esses os grandes estados onde a coisa vai se decidir. E aí nós temos esse eleitorado, que são os estados do cinturão da ferrugem, os estados que tinham uma base democrata histórica dos sindicatos, dos trabalhadores da manufatura, que nos últimos 30 anos, com a desindustrialização do país, né, perderam o emprego, viram a precarização da sua vida, que até em algum momento votou no Obama, parte desse eleitorado, mas que ultimamente, né, foi muito apegado a esse discurso da extrema-direita representado pelo Trump. Então, aí, esse eleitorado, claro, que é, digamos assim, é o branco da classe C, né, pauperizada dos últimos tempos, né, classe C no respectivo aqui americano, ou seja, tinha até um bom emprego, mas perdeu. Então, hoje está num subemprego. Tinha um emprego sindical na fábrica, hoje em dia trabalha de autônomo ou trabalha de caixa no supermercado, né? Então, existe essa pauperização nesse sentido. Ainda está suscetível a essa narrativa machista, evidentemente, a Câmara como uma mulher, uma ameaça, é fraca, não vai conseguir estar à altura aos desafios do país. Ela é uma mulher não branca, ela representa essa ameaça do não branco, né? Da perda da América branca que está existindo nos últimos tempos do país, junto aí ao fato de ser filha de imigrante, a questão da narrativa do imigrante, né? Que são pontos onde ele vai continuar batendo, especialmente a questão da fronteira do imigrante. Além do que, a questão que apresenta aqui aí não só para esse eleitorado, mas para outros, eu acho que a questão que os democratas, que essa velha narrativa republicana, né, são piores para a economia, embora os dados não mostrem isso, né? Normalmente é em governos republicanos que aumenta o déficit público, né? Mas eles têm muito consagrado no eleitorado essa noção, acho que vem lá do Reagan, construiu isso muito bem, de que democratas são perdulários e os republicanos é que estão responsáveis fiscais, quando evidentemente isso não é o que os dados mostram. Mas vai bater nisso, não tanto a questão fiscal, que não está muito no debate público, mas está mais a questão das regulações. Os democratas vão regular o mercado de trabalho, vão regular a questão ambiental, vão impedir o crescimento da economia, porque tem muitas regulações, né? E que ele vai ser o cara que vai, de fato, desregular tudo, permitir exploração do petróleo, permitir, né, tirar todas essas amarras ao capitalismo norte-americano florescer, sejam ambientais, sejam trabalhistas, e também a questão dos democratas serem fracos, em geral, para os desafios da China, os desafios da política externa, e agora, especialmente, claro, uma mulher não branca, que não entende, não tem pulso para esse tipo de colocação. Ele traz aí essa postura de que o establishment americano ele está corrompido e que precisa fazer uma reforma profunda, que é esse tal desse projeto 2025, né? Onde ele traz aí toda uma agenda muito bem organizada, é um documento longo, né, feito por dois think tanks importantes da direita aqui, né, que de fato é ameaçador, é uma desregulamentação da economia de uma maneira absurda, é o fechamento de agências ambientais, de segurança do trabalho, de parâmetros mínimos da educação pública, né, ameaçadora. E, fundamentalmente, a questão de aparelhar o Estado para manter a agenda republicana no poder, ou seja, ele quer mudar o que hoje em dia é mais ou menos um padrão de 2.000 indicações políticas por cada novo governo que vem, para mais ou menos 60, 80, 90, 100 mil pessoas que ele poderia ter o direito a indicar. Ou seja, nada disso é muito explicitado na lei, é mais ou menos uma coisa muito como aqui em geral, são as regras, são muito jurisprudenciais, mas é mais ou menos isso que é colocado hoje, os limites, 2.000 por aí, né? Mas ele poderia, por ordem executiva, querendo fazer isso, ou pelo menos abriria um espaço de discussão jurídica em relação a isso, né? Nomear muito mais gente, aí, claro, aparelhar agências importantes do Estado para beneficiar a agenda republicana. Então, de fato, isso tem mobilizado um pouco uma resistência a isso, mas eu acho que fundamentalmente a mobilização que vai ter que ser respondida pelos democratas vai ser ativada por essas questões mais colocadas aí, por exemplo, a questão da mulher, da ameaça das mulheres, né, aos direitos reprodutivos das mulheres. Em relação à política externa, só um pouquinho em relação ao Trump ainda, um pouco que o Trevas colocou. É difícil prever muito o que o Trump vai colocar em política externa, ou prospectivamente pensar isso,
porque ele é muito errático, ele é muito imprevisível, né? Eu acho que essa, mais ou menos, não só que a gente entende dele, como mais ou menos até como ele se coloca assim, né? Ele, por um lado, pode nos levar a uma guerra ampla, ou conflitos ou intervenções regionais, por exemplo, claramente hoje em dia está colocado aí, de novo, a questão da Venezuela, como quase ocorreu no mandato dele antes, mas ele também muitas vezes quer ser visto como o cara que consegue fazer o acordo. Né? Ele quer fazer um acordo com a Coreia do Norte, ele quer fazer um acordo com o Putin, ele quer fazer um acordo, talvez até dadas condições onde eles consigam se vender como o grande negociador que resolveu um conflito na base do acordo, porque ele é o grande, mais hábil negociador da história, né, de acordo com a narrativa dele, com a própria China. Acho que a China é um pouco caso mais complicado, mas ele se coloca assim. Mas ele diz que ele não vai dar importância para as alianças tradicionais do país, por exemplo, a OTAN tem boas razões para se preocupar, né, com uma possível administração Trump, assim como a questão da Ucrânia mesmo. O próprio Zelensky parece estar mais aberto hoje em dia a negociar com a Rússia agora, meio que antecipando, pelo menos isso foi dito quando o Trump estava ainda na frente das pesquisas, né? Antecipando talvez a possibilidade do governo Trump. Ele claramente é uma ameaça a governos mais progressistas no mundo, especialmente na América Latina, países que estariam muito ameaçados aí, além da Venezuela, acho que Cuba, né? E o Brasil, eu acho que o Brasil tem muito a se preocupar com a administração Trump, pois fundamentalmente por Lula estar no poder e por causa que o bolsonarismo tem alianças quase que orgânicas, né, com o Trump, com a família Trump, com o trumpismo, com os assessores do Trump, com o Bannon e tal, tem tentado articular isso com os republicanos do país, já dada a visita dos bolsonaristas aqui em Washington alguns meses atrás. Então, eu acho que vai se tentar se ativar uma espécie de sabotagem ao governo Lula, um reforço à direita no Brasil, assim como um reforço à direita, à extrema-direita, né, ao redor do mundo, ao redor da América Latina, por exemplo, Milei, por exemplo, Katz, né, possivelmente o próximo presidente do Chile. Então, é uma questão importante, embora a América Latina, eu acho que não vai ser prioridade para o Trump, porque nem sabe onde fica a região e só vê a região como, pela perspectiva da fronteira, é a fronteira que importa, a não ser casos pontuais que sejam trazidos para ele, né, em relação a problemas que ele tem que resolver, seja Venezuela, seja Brasil, seja Cuba, seja alguma coisa nesse sentido. Câmara, eu acho interessante pensar, a Câmara estava numa outra live agora, como mencionei, onde eu defendi a ideia de que a Câmara, isso, de alguma maneira, tem funcionado para ela como vantagem até o momento, mas pode se tornar um problema mais futuro ao longo da campanha. Que ela não explicitou muito ainda qual é a agenda, o que ela veio. O poder dela e o apelo que ela tem feito até o momento é pelo simbolismo que ela representa, por ser uma mulher não branca, né, dura, que bate de frente no Trump, que fala as coisas, né, articulada. É isso. As posições da Câmara não estão muito claras ainda, além da questão da defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, direitos das minorias. Não é muito claro qual é a agenda social, sindical, provavelmente ambiental, sim, uma agenda mais progressista, mas também isso não quer dizer tanto, né? Mas, por exemplo, eu acho que em política doméstica ela pode estar mais à direita do que o próprio governo Biden. Em política externa, eu acho que é muito mais do mesmo, não teria muito que se esperar de mudanças do que foi o governo Biden em relação à política externa, embora eu ouvi falar que ela sinalizou aí nos bastidores que ela não gostaria de manter o Blinken como o chanceler, né, como secretário de Estado, e que isso, ou alguém alinhado à linha do Blinken, que é de fato um falcão muito forte na política externa, mais falcão do que o próprio Biden, né? Em relação à Venezuela, ele foi muito mais assertivo em legitimar a oposição do que o próprio Casa Branca, né? Houve até uma certa mismatch aí nas posições da Casa Branca e do Departamento de Estado. Então, ela teria sinalizado que ela não gostaria de manter o Blinken ou alguém alinhado a essa linha do Blinken, né? Que, na verdade, uma nomeação muito, muito decepcionante do Biden, mas, enfim, era um cara que tinha assessorado no Senado, tinha uma relação pessoal e tal. Mas o Blinken aprofundou muito essa postura muito de Falcão, né? Muito belicista, confrontacionista, seja via OTAN com a Rússia, ou seja com a China, né? Da política externa norte-americana. Então, vai ter alguma continuidade, talvez algumas nuances, manteria ainda o apoio claramente à OTAN, talvez até mesmo à Ucrânia, talvez forçando ou pressionando mais os bastidores alguma negociação aí com a Rússia. Em relação à questão de Israel, é complicado, parece que já estão tentando sinalizar aqui alguma pressão maior no governo de Israel, mas isso é muito difícil. Com o Blinken, isso foi quase que impossibilitado, né? A questão da proximidade de Blinken com lobbies sionistas, tanto no país como fora, né? Isso é muito importante. Para a América Latina também é difícil prever. Primeiro, acho que é consensual, porque a América Latina não é prioridade tanto para o Trump quanto para Kamala Harris. Na verdade,
muito frustrante na América Latina, né? No início ela foi dada a pasta da América Latina, da fronteira, né? De novo, acho que ambos partidos tendem a muito ver a região pela perspectiva da fronteira. Então, ela foi desastrosa na sua viagem à América Central, né? Então, meio que atiraram desse foco. Então, o fato é que ela não tem. Para mim, foi um erro ter colocado ela nessa pasta, de qualquer maneira. Mas é porque o Biden tinha assumido a pasta da América Latina como vice do Obama. Então, mais ou menos que se transferiu isso para ela, né? Como vice do Biden. Mas eu acho que foi um erro, ela tinha que ter focado muito mais em políticas domésticas, em questões de acesso ao voto, de minorias afro-americanas e tudo mais, mas não foi o que se colocou. Na verdade, ela teve uma participação num governo muito aquém do que se esperava, não achou o seu espaço, e é interessante como ela agora se coloca como um grande nome dentro do partido, né, para substituir o Biden, e eu volto a dizer, mais pelo que ela representa, muito menos pelas posições, ou até pelo retrospecto dela do que ela tenha feito. Mas então, não acho que vai ser foco, isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque não é foco, pode também não ter grandes desastres, né? Grandes intervenções e tal, mas também não nada muito se esperar. Mas eu acho que abre brecha para o Brasil se colocar, especialmente porque Lula teve uma não muito bem desenvolvida, mas amigável relação com o Biden, né? E que não se desdobrou muitas coisas, porque o Lula está muito também com vários problemas para resolver internos e outras prioridades externas, e o Biden, prioridades externas na Europa, na Ucrânia, na China, então também não focou na América Latina e no Brasil. Mas o Lula poderia, porque ainda seria 2 anos de governo Lula, se recolocar, trazendo esse retrospecto de ter tido boas relações com o Biden, se apresentar para a Câmara como uma ponte para a América Latina, como, enfim, né, como um país teria e tal. Mas o Brasil teria que dançar bem essa dança entre ser visto como um interlocutor, que eu acho que ainda é visto, mas claramente os Estados Unidos têm a preocupação de que o Brasil, que ainda é visto como interlocutor e ainda é visto como um país aliado, amigável e tal, com quem tem um histórico e tal, de boas relações, mas um país que está flertando demasiadamente, não só com o BRICS em geral, até que a questão do Sul Global e BRICS, até um certo ponto, estavam ok. Mas agora a BRICS é visto o BRICS em si como anti-ocidental, né? Porque entre BRICS nós temos aí China e Rússia. Né? Não é só o Brasil. Então, enquanto o Brasil conseguir ser a ponte dos BRICS para os Estados Unidos, que eu acho que é o que o Lula tem tentado encaminhar, né? Até o momento tem funcionado, mas eu temo que esse equilíbrio que o Lula tem tentado estabelecer, meio que reproduzindo até o que ele fez lá no primeiro mandato dele, né, seja cada vez mais difícil no mundo de hoje. Tanto a questão da Ucrânia, que polariza os Estados Unidos com a Rússia como parte do BRICS, como fundamentalmente a questão da China. Né? Eu acho que nós estamos num contexto hoje em dia muito mais difícil para o Brasil dizer, tanto para a China como para os Estados Unidos, que ele quer ter boas relações com os dois lados e não quer ter que escolher um lado. Né? Isso acho que funcionou em 2010, acho que até um certo ponto funcionou até agora, mas claramente está sendo erodido esse espaço para manter essa postura, já está muito mais apertado esse espaço de manobra, e eu acho que nos próximos anos tende a se estreitar ainda mais, independente da guerra da Ucrânia, mas eu acho que a questão aí, e aí sim, só para fechar, eu acho que tanto os democratas quanto os republicanos têm muito claro, né, que a grande ameaça, a grande rivalidade, o grande contraponto da presença dos Estados Unidos no mundo como um todo nos próximos anos, nas próximas décadas, é claramente a China. Né? É uma ameaça que é diferente da ameaça que eles veem hoje em dia da Rússia, que vem como uma Rússia expansionista, belicista, uma coisa até meio quase que essencializar uma mente do Putin russa, não tem como negociar muito, porque, enfim, os russos são essa coisa do Império Russo, né? Eu acho que a perspectiva da China é mais sofisticada. Eles veem que existem disputas em diferentes áreas, nós temos uma disputa tecnológica, uma disputa geopolítica, uma disputa econômica, uma disputa comercial, uma disputa militar, e tentam priorizar. Na parte de comércio, podemos ainda ter boas relações, mas espera-se que, né, ambos os lados sabem que a questão geopolítica militar está se aprofundando e podemos chegar a um conflito de fato nos próximos anos, mas ambos os lados tentando ainda manter isso. Então, acho que é uma postura um pouco mais interessante, mais sofisticada, até porque é embasada em bem embasada em think tanks, em pessoas que estão refletindo de uma maneira um pouco mais bem assessorada, mas claramente ambos partidos concordam que a grande questão, né, quase que civilizatória para os Estados Unidos nos próximos anos, próximas décadas, é a China. Não sei se de fato é isso, mas eles veem isso assim, né? Porque eu estava na China agora, acabei de voltar da China, e conversando com colegas acadêmicos na China, eles me diziam que eles não têm intenção de ter essa disputa com os Estados Unidos. O que eles queriam é que os Estados Unidos entendessem que eles simplesmente querem ter direito a fazer parte né? Querem fazer parte do jogo, mas que não necessariamente querem que seja visto isso como uma rivalidade hegemônica. De novo,
não estou tomando lado nessa história, mas existem essas duas narrativas. Os Estados Unidos têm a narrativa de que a China é uma ameaça e a China tem uma narrativa de não estar sendo compreendida porque ela não quer ser vista como ameaça. É muito interessante isso. Não estou falando da boca de diplomatas, estou falando de uma conversa entre acadêmicos e tal, ou seja, né, com tudo que pode ter que ser balanceado para entender isso. Mas, então, nessa área, eu acho que ambos os partidos, e isso vai continuar independente muito, porque eu acho que aí é quase que estrutural mesmo, né, tanto econômica, da sociedade, da parte econômica, quanto da sociedade política do sistema político norte-americano como um todo. Já falei demais, desculpe, passo aí o microfone para os colegas. Muito obrigado, Rafael. Acho que você deu um quadro que ajuda a pensar a situação americana e o jogo de processo eleitoral. Eu vou passar, então, agora imediatamente para o professor Augusto Teixeira. Augusto, com você, por favor. Tá ótimo. Obrigado, Granado, pela fala. Obrigado, Trevas. Prazer imenso participar de mais uma roda de conversa aqui no Diálogos. Sensacional poder escutar, aprender com todos aqui e é um privilégio de, enfim, poder ver e escutar o Rafael, que eu leio bastante, acompanho as postagens em grupos, etc., mas não tinha tido ainda a oportunidade de poder interagir com o mesmo aqui, mesmo que de forma virtual. Eu vou tentar não ser redundante em relação a aspectos do campo internacional trazidos pelo Rafael e vou tentar me ater mais naquilo que o enunciado do chamado da conversa coloca, na perspectiva de cenários, essencialmente, e tentando pensar um pouco mais os impactos desse cenário para o âmbito internacional, numa perspectiva mais da geopolítica. E eu acredito que uma chave explicativa, que na verdade é uma, entre aspas, a provocação, que pode ser colocado em relação às eleições americanas, seria entre uma disputa de um retorno da revolta jacksoniana, como colocaria o Walter Mead, versus a tentativa de manutenção dos Estados Unidos como primus inter pares ou hegemon. E eu vejo essa oposição um pouco como falaciosa. Eu vou tentar colocar um pouco por quê. Quais são os aspectos que dão substância a essa oposição entre os Estados Unidos pensando no seu excepcionalismo, numa perspectiva de retração geoestratégica, de reposicionamento global, de autocontenção, de reorganização dos tabuleiros da sua presença nos mesmos, versus uma tentativa representada pela Harris de tentar manter o papel dos Estados Unidos enquanto ator organizador da ordem global. Um fator que daria sustentação a essa perspectiva de oposição representada pelo Trump e pela Harris seria, por exemplo, a indicação do Vance como vice do Trump, que em suas falas, seja no Senado, seja pós-indicado como candidato a vice, tem uma posição, uma leitura das relações internacionais do papel dos Estados Unidos, talvez mais radical do que o próprio Trump, na perspectiva de sinalizar uma retração geoestratégica, um reposicionamento dos Estados Unidos no mundo e, de certa forma, uma aceitação de uma estrutura de poder global que se torna cada vez multipolar. Os Estados Unidos têm outro papel a jogar e outra forma de jogar em que o burden sharing ele é feito na perspectiva mais alocada do Vance, enquanto que a perspectiva da Harris sinalizaria para a tentativa de sustentação dos Estados Unidos naquilo que se busca ser o ator fiador de uma ordem liberal global pós-Guerra Fria em claro processo de erosão, não apenas em virtude das suas condições estruturais de existência, mas também a própria credibilidade dessa ordem pelas ações dos Estados Unidos, que tem uma flexibilização na aplicação das regras que ele mesmo busca ser o ator de enforcement. Nesse sentido, a grande questão que se coloca da forma que eu entendo é que ambas as posições sejam na perspectiva de retração geoestratégica e de reposicionamento global dos Estados Unidos, representado pela indicação do Vance, como uma perspectiva lida à luz da indicação da Harris como candidata democrata, ambas pecam a colocar as posições da iniciação dos Estados Unidos ou sua iniciação como polos opostos. Em que sentido? Um primeiro argumento é a clareza relacionada a um fator que não está sob o controle dos Estados Unidos, que é a própria mudança da transformação do padrão global de poder, que, na prática, ninguém sabe ao certo qual é a configuração atual. Se ela é multipolar desequilibrada, se ela é tripolar, se ela caminha para uma bipolaridade ou se ela ainda se sustenta enquanto uma unipolaridade que rasteja desde o pós-Guerra Fria. É um debate em aberto, na perspectiva de qual, afinal, é a concepção ou o padrão de distribuição de poder global
nas relações internacionais contemporâneas. Outro aspecto não menos relevante é o elemento de que, apesar da aparente falência da ordem global ancorada em valores, o que se coloca em seu lugar? Quais são as propostas para que, de certa forma, se funde outra ordem ou uma reforma da ordem presente? Não há, de forma muito clara, a não ser em certos aspectos episódicos de manutenção de aspectos da ordem existente, como no campo financeiro e comercial de iniciativa chinesa, por exemplo, no sentido de permitir maior grau de liberdade em relação à hegemonia americana. E um terceiro fator não menos relevante é a fragmentação dos tabuleiros regionais no campo da geopolítica, que se torna cada vez mais difícil coordenação e de resolução de problema, seja na própria Europa, que se reconverte no problema ou epicentro de problema geoestratégico com a guerra russo-ucraniana, que mesmo que seja resolvida amanhã, o grau de tensão entre Rússia e OTAN é de difícil resolução, na perspectiva de que é impossível reverter a animosidade estruturada em uma presença física da ampliação da fronteira da OTAN com o território russo. Eu acredito que essa incursão ucraniana agora em Kursk deixa muito claro o custo de uma força militar na fronteira russa e como que isto, num contexto OTAN, pode tornar a segurança russa muito mais problemática, porque concretiza a tese de que a fronteira russo-ucraniana, calcada em planícies, ela é uma rodovia para invasão de atores externos, então reforça a perspectiva de um cerco geoestratégico, do risco, da necessidade de expansão e criação de um bolsão de segurança. Somado a isso, se a gente pega o contexto asiático, tem-se uma tensão quase irresolvível. De um lado, o avanço em acordos de alianças e alinhamentos como a AUKUS, a tentativa de trazer cada vez mais a Índia para uma arquitetura de contenção à China, de caráter preventivo, mas uma incapacidade de concretizar o chamado pivô para a Ásia, mesmo tendo uma presença sólida dos Estados Unidos em todo o Indo-Pacífico. Somado a isso, tem-se no contexto da América Latina, que o Rafael coloca muito claramente, de uma aparente falta de relevância da região para a política externa dos Estados Unidos, sob uma ótica, entre aspas, pela fronteira. Quando que comparada a um fator de potencial instabilidade, para além, obviamente, da questão da Venezuela, que é a vulnerabilidade da presença dos Estados Unidos na região como oportunidade para o balanceamento de atores que competem com os Estados Unidos, mais notadamente a Rússia e a China, que mesmo que numa perspectiva simbólica, se utilizam de atores políticos regionais da América Latina como uma forma de gerar pressão em relação aos Estados Unidos. Exemplos claros que a gente tem desde o começo dos anos 2000 são visitas de bombardeios estratégicos russos do Tu-160 na Venezuela, a participação de meios militares, aéreos e navais russos e chineses com Cuba ou Venezuela, ou a própria capacidade que a Rússia demonstra, e a China também, de projetar elementos de força para a região. Então, nesse sentido, isso demonstra que, não obstante os Estados Unidos se vejam relativamente protegidos pelo fosso do Pacífico e do Atlântico, os atores contra os quais ele compete na Eurásia se fazem presentes aqui na região, de certa forma, mesmo de característica simbólica, o que incomoda, de certa forma, nesta perspectiva. Mas por que esse quadro, colocado entre uma oposição entre um realinhamento e retração geoestratégica versus a tentativa de sustentação do status dos Estados Unidos enquanto potência hegemônica garante de uma ordem, eu vejo como sendo uma oposição de difícil sustentação. Primeiro, pela característica dos limites da retração geopolítica e estratégica sinalizada pelo próprio Vence. De um lado, o que a guerra russo-ucraniana muito bem coloca para nós? Aspecto 1, a relevância que o complexo industrial militar possui para o financiamento de campanha nos Estados Unidos. Aspecto 2, o fato de que o retorno da guerra interestatal de elevada intensidade, que demanda sistemas de armas extremamente sofisticados, demonstra, o problema da indústria de defesa produzindo sistemas menos complexos e menor capacidade, sem perspectiva de massa, tem um problema de entrega no contexto contemporâneo, somado ao fato da elevada demanda que a guerra russo-ucraniana provoca. Então, tem-se com a guerra russo-ucraniana uma abertura de demanda absurda para sistemas de armas, desde munição de artilharia até sistemas de armas mais complexos. Porque, de um lado, você não pode mais sustentar um modelo de produção just in time, tem que produzir em massa,
E, por outro, você tem um processo de reorganização e reequipamento de países da OTAN e de países alinhados aos Estados Unidos, que demandam sistemas de armas sofisticados, muito expressivos no sentido de complexidade, de inclusive exportação e sustentação logística, o que vai demandar, obviamente, um interesse robusto desse complexo industrial militar na sustentação do engajamento americano com padrões de conflito no cenário internacional. Então, imaginar uma retração geoestratégica dos Estados Unidos, tendo um componente dessa economia de defesa, é muito difícil de considerar isso acontecendo. O segundo elemento não menos relevante é que, apesar de Trump sinalizar com a fala muito dura, especialmente para os pares europeus, relacionado ao custo, burden sharing, relacionado à sua segurança ou à sustentação da dissuasão americana nuclear convencional, tem-se o fato que, na prática, a crítica do Trump fortalece o gasto militar desses países, em particular naquilo que concebe a investimento e aquisição de material bélico, o que gera um elemento de retroalimentação de aquisição e compra de sistemas de armas nos Estados Unidos, o que, obviamente, pelo próprio elemento de sustentação desse parque industrial militar, demanda cooperação. Então, por mais que a ameaça de deixar a OTAN ao seu bel prazer, a sua sorte seja colocada no discurso político como uma ameaça crível, é muito difícil imaginar o setor de armas dos Estados Unidos, a burocracia militar e civil ligada a essa área, operacionalizando uma determinação política desse tipo, em particular pelo custo que ela exerceria para a própria economia americana, da forma que eu percebo. E somado a isso, não menos relevante, é a dimensão relacionada a, entre aspas, o despertar de um conjunto de países que, mesmo estando em uma conjuntura de aliados ou alinhados aos Estados Unidos, se reequipam no campo da defesa, no campo militar, realizam processos de aquisição e de listas para aquisição de material bélico que alteram o mercado de armas que existia até a guerra russo-ucraniana, o que, por sua vez, reproduz linhas de debate e de conflito entre Estados Unidos, China e Estados Unidos, Rússia, reestruturando e reforçando sistemas de alinhamento presentes no contexto contemporâneo. Então, a própria dinâmica, que talvez o conflito russo-ucraniano seja um catalisador de uma demonstração dessa multipolaridade que torna muito mais complexa a sustentação de uma ordem liderada pelos Estados Unidos. Mas, por outro, também impõe um custo severo a uma retração geoestratégica, numa perspectiva de que, ao fazer uma retração e permitir com que os tabuleiros regionais se resolvam per si através da suavização do custo da segurança, não se sustenta de forma robusta e não é, talvez, desejável por parte das próprias burocracias e sistemas econômicos que participam de forma muito interconectadas com o sistema político dos Estados Unidos. E isso, creio eu, ser tão verdade como se pensa os democratas, tal como se pensa com Trump, nessa perspectiva. Por isso que não consigo considerar uma perspectiva factível, mesmo que Trump vença ou que a Harris vença, uma retração profunda dos Estados Unidos em relação ao cenário de conflito e muito menos um profundo desengajamento dos sistemas de aliança. E aí alguns aspectos podem ser trazidos para a gente ver a complexidade dessa questão. Elementos como AUKUS. Os Estados Unidos encaram um esforço de, entre aspas, ceder tecnologia nuclear e potencialmente urânio altamente enriquecido para a Austrália. Então, isto é algo complexo em termos de debates, talvez no campo, inclusive, do TNP. Isso no contexto da administração Trump, em que o acordo se torna conhecido ao público em geral. Some-se a isso o fato de que, durante a própria administração Trump, mecanismos e acordos voltados ao controle de armas estratégicas caem em desuso. Open Skies, INF, entre outros. O que mostra, de um lado, a relativização da relevância de mecanismos multilaterais no controle de armas e controle estratégico, mas, por outro, a relevância destas capacidades militares em um contexto em que se reconhece que a primazia americana estaria ameaçada. Então, nesse sentido, o reconhecimento desse contexto de que a distribuição de poder global não reproduz o contexto do cenário de dezembro de 91 é relevante nessa perspectiva, da forma que eu leio, o que, em grande medida, traz consequências para como nós pensamos os impactos disso, se a Câmara ganha ou se o Trump vence para a América Latina. Em que sentido?
Num primeiro sentido, e aí eu faço coro ao que o Rafael fala da leitura em relação ao governo Lula, eu considero que a posição de neutralidade, que ela é fundamental, estratégica, em marco com a nossa cultura estratégica, em particular da história da política externa brasileira, ela demanda uma posição de força. Uma posição de força não apenas no campo militar, em que o Brasil tem algum grau de autonomia, em que possa, em grande parte, se posicionar, mas um elemento que nós não temos, que é um mínimo consenso interelites de como navegar dentro desse contexto de ampla rivalidade geoestratégica, em que ser neutro para nós é importante, mas o custo da neutralidade é brutal, porque sabemos que toda neutralidade produz um efeito deletério para um dos lados do conflito. E isto já se coloca para nós na perspectiva da competição tecnológica. A questão do 5G no Brasil foi muito clara em relação a isso, e vai se colocar, por exemplo, para outras questões. Por exemplo, na questão da modernização militar. Tivemos aí uma discussão sobre obuseiros, que Israel venceu a licitação, a China tinha uma perspectiva de vender para o Brasil com a Norinco, tem-se aí um lobby. Então, isso se torna cada vez mais relevante pela posição do Brasil, pela capacidade do seu mercado e pelo estratégico que pode jogar na região. Então, a inexistência de um mínimo consenso e de um norte na perspectiva de uma grande estratégia, ou seja, quais são os objetivos do Brasil daqui a 5, 10, 15, 20, 25 anos, em que tanto esquerda e direita moderados consigam coordenar em termos de elementos básicos da convivência e de projeto do país, sem isso, dificilmente a gente consegue navegar numa turbulência como essa. Porque se de um lado a multipolaridade pode ser um elemento estruturante do sistema internacional, por outro, nós temos a determinação geográfica de estarmos aqui ao sul dos Estados Unidos, que tem, querendo ou não, nesse hemisfério, como a sua área de segurança básica. Então, sem um projeto, é muito difícil ser neutro, é muito difícil sustentar essa neutralidade, seja com Trump, seja com a Harris, na perspectiva de que os laços que nos unem à China, que são profundos na perspectiva econômica e numa tentativa de construção de um contexto multipolar, de uma multipolaridade lastreada em fatores de multilateralismo, tendencialmente se verá erodido por uns Estados Unidos que se vêem numa posição relativa em declínio, seja por um peso fortíssimo da China na reorganização do circuito asiático, mas também na incapacidade de gerenciar ou solucionar crises em que ele se encontra acometido globalmente. E aí o ponto que o Loris coloca em relação a Israel é evidente, é claríssimo. A impossibilidade, talvez seja da Câmara, seja do Trump, de ter uma alavanca profunda de alteração do curso político interno a Israel. Em um governo fraco, que se mantém com partidos de extrema-direita contestados dentro do próprio país, mas que persegue uma política que pode ter efeitos deletérios para a própria posição dos Estados Unidos na região. Então, isso mostra dificuldade de gerenciamento, inclusive com aliado próximo. Quanto mais em um contexto complexo na Ásia e na Europa, com a Rússia, que, não obstante o elevado grau de degradação, possivelmente algo muito de distinto irá surgir após essa guerra russo-ucraniana, seja pelo aprendizado no campo militar e organizacional, seja pela resiliência demonstrada no seu sistema industrial e na sua economia no âmbito doméstico, mas também, talvez, com mudança do campo político relacionado ao papel da Rússia em um mundo em mutação. Então, os tempos do mundo evoluem a uma velocidade que no Brasil talvez nós não acompanhemos e não estejamos tentando estar preparados para isto, o que irremediavelmente nos coloca em uma posição de apenas reagir, talvez quando seja tarde demais. E a América Latina, não obstante um tabuleiro secundário, tem água, tem lítio, tem energia, tem reserva de petróleo substantiva e tem uma posição de prejudicar ou de colocar risco ou de ampliar uma possibilidade de vulnerabilidade em relação aos Estados Unidos na região do Caribe, que é vista como algo interessante por outros atores. A questão de Essequibo, ela deixa isso muito claro. De um lado, tem-se uma ameaça, seja ela meramente real ou não, de invasão de um país limítrofe a nós e a Venezuela, cuja resposta no campo de força coercitiva se dá por atores externos, e não pelo Brasil.
Então, a nossa incapacidade de gerenciamento das crises de segurança dentro da região, que podem e devem ir para além dos bons ofícios do campo da diplomacia, impõe um custo da perda de capacidade de ingerência sobre a nossa própria região, a qual se delega a atores externos, como foi os Estados Unidos, na tentativa de tomar um lado na crise, na região. A questão é, se esta crise se multiplica por outros, na Bolívia ou em outros países, como é que opera o Brasil nesse contexto? Um elemento muito sintomático disso se dá pelo tempo de mobilização de meios militares de forma mais robusta para a região de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Demorou meses para mobiliar as unidades militares daquela região com sistemas de armas mais sofisticados em um contexto de potencial conflito. Então, quando a gente considera isso com a velocidade dessas crises, incluso na nossa própria região, pense de forma muito clara de que, esses temas não são percebidos sob uma lente de uma realidade que muda num contexto multipolar, cujo uso da força nas relações internacionais é mais factível, plausível e o custo reputacional é menor. 2, essas crises evoluem numa velocidade muito maior do que em momentos anteriores, sem hegemons, seja na perspectiva global ou a potências regionais que consigam dissuadir a tempo. E terceiro, e não menos relevante, é que o Brasil tem que saber o que quer. Afinal, qual é a agenda nossa? É tentar uma inserção internacional calcada na defesa da democracia, direitos humanos e na agenda verde, mudança climática, ou buscar ser uma ponte entre Rússia, Ucrânia, Israel e Estado palestino? É importante saber escolher qual guerra você trava, porque recursos de poder em excesso para bater tudo isso a gente não tem. Então, o custo reputacional da incapacidade de ser aquilo que você se propõe erode a nossa própria forma de inserir-se nesse sistema. É por isso que a questão Kamala-Harris nas eleições americanas, da forma que eu percebo, sinalizam para uma necessidade de reflexão muito mais robusta para o Brasil, no sentido de compreender quais são os custos de uma gestão Lula 3 com Trump na presidência, em que a delegação ao Brasil para a tentativa de resolução de uma crise pode não ocorrer. E aí? Como é que nós iremos tratar? O Trump não é o Bush, em que você tem como ter alguma conversa mesmo entre desiguais. Então, o custo em relação a isso é muito elevado. E ao meu ver, tudo isso coloca para a discussão de um debate ausente. Não temos uma estratégia nacional, uma grande estratégia. Nós não temos um telos. Qual é o nosso ponto de destino? O que é que nós queremos ser daqui a tanto tempo? E sem isso, você não tem como ter uma estratégia. Não tem como coordenar aquilo que chamaríamos de expressões do poder nacional. Os Estados Unidos o têm, a China o tem, a Rússia o tem. E mesmo assim é de difícil operacionalização. Sem isso, dificilmente saberemos saber com quem e como abordar e tratar, seja o Trump na presidência, seja a Câmara na presidência. E isso impõe um custo brutal para o país em como ele irá ser inserido e não se inserir em uma ordem cujo país tem pouquíssima ingerência na construção futura de um contexto multipolar que é mais instável, que é mais violento e que tenderá a viver num ambiente de maior proliferação de armas nucleares e de sistemas estratégicos cada vez mais letais e que se tornam de amplo acesso, inclusive para atores irregulares, como drones, como munições vagantes, etc. E aí o Brasil precisa compreender essa realidade e trazer isso para alguma proposta. Por isso que essas eleições americanas, elas têm um paradoxo de ser a eleição de um mundo em que se discutem temas de caráter global, repercussão global. Só que, infelizmente, nós que não temos green card não podemos votar. Então, com isso, eu me encaminho para a minha fala. A minha ideia era trazer muito mais uma provocação de tentar pensar os limites entre esses opostos, de uma retração geoestratégica de um lado e apenas a tentativa da sustentação dos Estados Unidos como tal, mas compreender o meio de campo entre essas duas possibilidades e o que é que isso provoca ou coloca de impacto ou de desafio para a nossa própria realidade. Então, agradeço mais uma vez imensamente o convite do Granado e a oportunidade de conversar com os amigos aqui. Obrigado. Muito obrigado, Augusto. Você traz para o centro de cena a discussão do Brasil no jogo geopolítico, né? A gente não fica só na discussão
das eleições dos Estados Unidos. Eu estou abrindo, portanto, agora para os participantes do debate para se posicionarem. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu já queria levantar muito rapidamente uma única questão que foi abordada tanto na fala do Rafael quanto na fala do Augusto, e que se conecta aos reflexos sobre o Brasil, de todo esse quadro que está desenhado, inclusive o quadro eleitoral americano, que diz respeito ao fato de que o Brasil vem ganhando uma importância bastante grande no jogo latino-americano, no jogo sul-americano particularmente, mas claramente o Brasil é o articulador, né, na questão da Venezuela, da articulação com Colômbia, com México, né? Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma outra coisa que vai se colocar rapidamente, é que o Brasil assume a presidência do BRICS, né, agora ao final do ano, certo? E claramente o BRICS vem se transformando num elemento importantíssimo enxergado como um elemento importantíssimo de conflito para os Estados Unidos, inclusive caminhando para a definição de uma moeda alternativa, né, para o jogo internacional, para o comércio internacional, né? E isto vem colocando em xeque uma das armas importantes que os Estados Unidos sempre utilizou, que foi o dólar, né? E aí eu queria que vocês especulassem um pouco sobre isso. Vicente, com você, por favor. Primeiro, gratíssimo ao Rafael e ao Augusto, né, por reflexões muito consistentes, né, e que traz desafios assim, né, imensos, imensos assim para o mundo e para, no caso particular, a nossa região e o nosso país aí, né? Eu queria algumas indagações ao Augusto e ao Rafael, né? Primeiro, mais assim para Rafael no sentido o que está significando essa disputa presidencial para a crise social americana, porque há uma crise social americana, né? E essas eleições vai incidir nessa crise de que forma, né? Ela vai politizar uma parte da sociedade americana. O que é que significa politizar? Entender a necessidade minimamente de um welfare state, porque dos países, né, do norte industrializado e tudo, foi a experiência menos desenvolvida de welfare state, né? Se eu comparo com a Europa e os Estados Unidos, né? E, portanto, o tema das políticas sociais, o tema do investimento social, né? Enfim, se isso vai ou não, ou se nós vamos reforçar os preconceitos, entende? Quer dizer, a hegemonia cultural existente, né, na sociedade americana, né? Por outro lado, e aí assim, para os dois assim, de forma mais decisiva, é entender, né, o dilema e o desafio da nossa conduta de país, Brasil, né? Aqui, o Augusto, ele nos enuncia de que não vê como cenário dominante uma regressão geopolítica, não, desculpa, uma retração geopolítica, né? Que ele vê que há formuladores, né? Ele aponta o vice-candidato, né? O candidato à vice-presidência do Trump, mas ele não percebe a possibilidade dessa regressão geopolítica, dessa retração geopolítica, né? Desculpe, porque a retração é uma regressão, mas enfim, a retração geopolítica, né? Veja, se isto for real, ou seja, a inviabilidade de uma regressão geopolítica e, portanto,
um recuo do Império para se rever, para se reprojetar? É isso que eu estava entendendo, né, Augusto? Depois você pode explicar melhor, né? E aí entra os interesses envolvidos, né? Interesses que tornariam inviáveis isso, os interesses do complexo industrial militar americano, tudo que você nos comentou. Aí a minha pergunta estaria o Império prisioneiro de uma dinâmica da tragédia grega? Repare, no seguinte sentido, a tragédia grega é o momento que os atores percebem que estão indo para o precipício e não tem mais condição de reverter esse processo, né? Aliás, daqueles estudos do Alisson, né, quando discutia um pouco a armadilha de Tucídides, né, ele, inclusive, tentava dizer que haveria, né, a possibilidade de evitar essa armadilha, né? Mas, de toda maneira, essa é uma pergunta, porque se eu estou lidando com um ator envolto numa tragédia grega, no sentido metafórico, mas também conceitual, eu estou lidando com um ator muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso, né? Então, essa é um elemento. E, evidentemente, é nesse contexto que vem o tema daquilo que o Augusto chamou de uma posição de neutralidade, né? Mas aquilo que eu chamo com outras pessoas o não alinhamento ativo, né? Ou seja, e qual é a nuance que eu, né, faço desses dois enunciados é que, na verdade, eu não ficaria, eu não me retiraria, você entende, eu sairia do campo do jogo para ficar assistindo o jogo em curso, né? Mas eu estaria no jogo e nesse jogo tentando ocupar uma posição, né? E claro que o não alinhamento ativo, e aí o qualificativo de ativo, vai pedir que, face aos grandes contendores, eu tenha agenda com eles, né? E aí a pergunta, quais agendas são possíveis, né? Evidentemente, nós já estamos verificando algumas delas, né? Com a China, nós temos um conjunto de agendas, agenda não só do comércio, dos investimentos, da tecnologia, né? Há rumores aí na praça de que há uma sinalização do nosso presidente Lula para a adesão do Brasil, né, ao projeto da Rota da Seda, né? E tudo isso, né, na sequência. A gente sabe que vai ter a inauguração desse porto estratégico do Peru, entende? Xi Jinping estará presente, talvez Lula vá lá, isso antecedendo depois a cumbre do G20, né? Então, esse aqui é um elemento importante, né? E, por outro lado, eu queria ver, veja, outras variáveis, e aí eu pergunto a vocês dois, Rafael e Augusto, que poderiam, vamos supor, atravessar, entre aspas, um samba da grande potência americana. Entende? Quer dizer, primeiro, as emergências climáticas, né? A gente está acompanhando as informações, as análises e tudo, de que isso aqui vai ser uma agenda crescente, né? E isso atinge o conjunto da humanidade, das pessoas, das cidades e assim, das regiões, né? Um outro elemento é o desenvolvimento da crise social e política americana e europeia. Veja, porque está em curso, do meu ponto de vista, uma crise social e política nos Estados Unidos e na Europa, né? Isso está alterando relações de força da sociedade, isso está empoderando, de um lado, a extrema-direita, está mudando, entende, a normalidade, entre aspas, né? Então, como é que isso se poderia se projetar, né? E uma outra variável, só para completar o jogo, é que eu vejo, do meu ponto de vista, mas eu posso estar equivocado, na dinâmica da Eurásia, se a gente puder assim chamar, uma tendência de estabilização política. Repare, os mandatos do Putin, os mandatos de Xi Jinping, você entende? Fácil ao que está acontecendo na Europa, fácil acontecendo nos Estados Unidos, né? É uma estabilidade econômica, eles estão crescendo, né? E também mudanças sociais. Quer dizer, há processos de
redução da pobreza, processos de mobilidade social e ascensão social, né? Então, eu quero dizer o seguinte: se nós tivermos de jogar nesse nevoeiro complexo, a gente vai ter de descobrir o caminho das pedras para a gente não se afogar, né? Mas, enfim, aqui é só uma metáfora e agradeço bastante, meu, a Augusto e a Rafael, pelas suas esclarecedoras e instigantes considerações. Rafael, é o seguinte, eu assisti alguns dias da Convenção Republicana, escutando os discursos, e uma coisa que me tocou bastante, e eu gostaria de escutar a tua opinião sobre isso, é a discussão que nos Estados Unidos, e isso faz eco ao que o Trevas chama a atenção, que é a expressão de disputa pela classe trabalhadora. Inclusive com a presença de um líder sindical expressivo na convenção republicana, falando da relevância da classe trabalhadora, e isso como elemento forte no discurso republicano. Claro, uma classe trabalhadora branca, a priori, mas como é que você vê esse debate nos Estados Unidos e como é que o Partido Democrata enfrenta essa questão? Porque ela aparenta que o Partido Republicano evoca para si um elemento de um discurso universalista de classe trabalhadora em geral, versus uma concepção de fracionamento identitário do Partido Democrata, de fração de grupos distintos, entre aspas, e que se coloca como uma disputa em relação a não apenas o tipo de eleitorado, mas a o que se entende enquanto povo americano, quanto eleitorado nessa perspectiva, e que é, a priori, um discurso muito, entre aspas, de esquerda, da questão da classe trabalhadora, da luta contra as grandes corporações, etc., que foi algo muito presente na convenção republicana que às vezes estranhava quem estava escutando se estava vendo realmente uma discussão, uma convenção dos republicanos. E eu queria saber um pouco de ti, como é que você leu essa aposta republicana por essa perspectiva de enfrentamento, de organização. Obrigado. Obrigado, Augusto. Estão inscritos o Tadeu e o Newton. Eu vou passar para os dois, aí depois eu devolvo para o Rafael e para o próprio Augusto. Tadeu, com você, por favor. Não, obviamente agradecer as duas falas iniciais, né? E dizer que não, eu creio que todos nós recebemos um acúmulo de informações, um corpo imenso de informações, que se torna até bastante difícil a gente processar com a rapidez necessária dentro desse pequeno debate nosso. Mas, dito isso, eu queria perguntar especialmente ao Iores. Você falou, né, você começou falando no estado da campanha, nas pesquisas dos últimos dias, no novo entusiasmo na base democrata, se referindo ao eleitor médio, né? E você também mostrou uma coisa importante, né, como na esfera analítica, que a base do Trump é fiel a ele, a despeito de tudo, né? E aí eu me lembro que eu li também uma historiadora que é absolutamente vidrada, né? Ela é do Partido Democrata, uma historiadora absolutamente voltada para a concepção de mundo do Partido Democrata na sua corrente principal, né? E ela se chama Heather Cox Richardson, o Rafael certamente conhece, ela escreve Letters from an American, e que é um acompanhamento do ponto de vista do Partido Democrata do que acontece a cada dia nos Estados Unidos. E ela, que era assim, né, fascinada, né, pela ideia dos Estados Unidos como o farol do mundo, tanto internamente, pelas capacidades dos Estados Unidos de se recriarem socialmente, e tendo como farol do mundo, porque é o excepcionalismo americano. Ela não, ela fala quase como se fosse uma coisa mística, os Estados Unidos liderando o mundo para o bem. Mas eu acho que uma coisa que seria bem interessante, Rafael, e aí eu vou te dar duas notícias, quer dizer, coisinhas que eu li hoje, né? Eu li um texto da Axios, né, do dia 12, né, ou seja, de hoje mesmo, em que o analista diz que quando candidatos presidenciais democratas conseguem menos do que 64% dos votos dos latinos, esses candidatos, em geral, tendem a perder. Então, o artigo diz isso,
E depois o articulista diz: no momento, eu estou traduzindo, Harris tem algo menos que 60%. Então, no momento, nesse marcador, ela está deficitária. Né? Aí eu li também hoje um artigo do Intercept, de um. Eu nunca havia lido nada dele, um sujeito chamado James Risen, e o texto do artigo é muito interessante. O texto o título é Racismo é que faz Trump ser tão popular. Aí eu vi aqui esse texto, claro, fui olhar, dar uma olhada no artigo, e ele diz, olha, a análise convencional fica achando que essa coisa racista do Trump é uma bola fora para ele. Ele é um tiro no pé, um tiro de canhão no pé. Mas o articulista diz: não, Trump é racista, sempre foi racista. Aí ele dá a trajetória racista do Trump de 40 anos para cá, né? Ele diz: isso é que faz a força dele, tá? E ele diz assim: por quê? Porque as pessoas esquecem nesses 40 anos ou mais de que em 1980 a população branca dos Estados Unidos correspondia mais ou menos a 80% da população total. Em 2024, o artigo segue, essa proporção é de 58%. Aí o articulista, muito arteiramente, diz: em 2023, porém, a população branca diminuiu um pouco. Ele não dá números. Aí ele também não dá as fontes, aquela coisa muito esperta de jornalista, diz, mas haveria demógrafos, que ele não cita quais são, que extrapolando as tendências dessas últimas décadas, indicam a probabilidade de a população branca ser minoritária entre 2040 e 2050. E o articulista que é francamente anti-Trump diz: isso é o que as análises convencionais não levam em conta. Isso é que mobiliza a base de Trump hoje, mas essa tendência em se mantendo, essa base será cada vez mais, ela sofrerá um processo, ela se beneficiará de um processo de agregação numérica, porque a situação para ele seria essa. Então, eu te dou essas duas notícias para você um pouco contextualizar, né, na sua, né, como encaixar isso na sua fala inicial. E a outra coisa é que você falou, né, nas pesquisas dos últimos dias, e eu te pergunto, essas pesquisas dos últimos dias, elas foram suficientemente desagregadas que nos permitam ter uma noção um pouquinho mais clara? Porque tudo está sendo jogado nos swing states, né? Quer dizer, o final do jogo é lá. Tudo mais, o final do jogo é lá, porque, dependendo do swing state, vai ter um tipo de composição do colégio eleitoral, né? E o colégio eleitoral digamos, de um ponto de vista democrático, é aquela bolação dos pais fundadores que realmente é absolutamente elitista, né? Mas ele diz, aí eu pergunto para você, as pesquisas de agora já nos dizem algo que te possa minimamente confiar a respeito do voto, dos votos? Digo, voto dos afro-americanos, voto dos latinos, dessa categoria latino na política interna dos Estados Unidos. O voto islâmico, a quantas anda? Em relação, muito mobilizado por Gaza, né? E o voto também, o voto judeu, também é muito mobilizado por Gaza e pela questão palestina. Então, e como quando você vai somando isso tudo, é um contingente total muito significativo. Se já dá para a gente um pouco sentir alguma tendência em relação a esse voto. E, claro, não esquecer o voto por geração, o voto dos idosos, o voto dos homens e mulheres, né, de meia-idade, digamos assim, e o voto da chamada juventude, né? Então, se você pudesse refinar um pouco isso para a gente, eu acho que seria bom. Eu sei que eu estou pedindo talvez coisa excessivamente
precisa. E se não for possível, também não há problema, porque essas pesquisas agora que estão começando a ganhar fôlego, né? Porque a gente tem que esperar mesmo um pouco mais para ter essa ideia. O que eu acho muito interessante dessa americana, essa historiadora do partido, muito, muito, digamos, uma intelectual orgânica do Partido Democrata, na sua versão interna progressista, externa imperial, essa Richardson, é que ela diz que ela dá um toque interessante. Ela diz que o Waltz, ela diz, o Waltz, eu peguei. E ela diz que com essa jogada em que se deixou o Biden e se colocou a Harris, e a Harris escolheu o Waltz, ela diz, que eu acho que é um salto no escuro, é uma coisa meio profética, que e essa dupla, ela diz, parece cimentar a emergência de um novo partido democrático. Isso aí eu acho que é uma especulação, né? Mas a outra especulação, vamos dizer, no polo oposto da especulação, a gente tem que pensar também o seguinte: Trump perde a eleição. Isso pode significar que o trumpismo e o seu líder se enfraquecerão estruturalmente, dá para pensar isso? Ou seja, que a derrota de Trump e a derrota do movimento que ele encarna como líder carismático, em ocorrendo, se há uma probabilidade razoável, minimamente realista, de se reconstituir o Partido Republicano tal como existia antes do movimento do Trump, porque aí a gente seria muito interessante, de, por um lado, um partido democrata que se reemerge, que se recria, né? Uma fênix, e, por outro lado, também um partido republicano que iria tentar fazer o caminho inverso de antes da chegada do Trump ao poder. Eu, pessoalmente, não sou especialista em política dos Estados Unidos, eu acho que tanto uma coisa quanto outra estão no limite da impossibilidade, hein? Mas, enfim, é um pouco esse tipo de questão que eu queria colocar para você. Em relação à fala do Augusto, eu acho que foi uma fala tão rica, tão de dados, de interpretações, de proposições, de referências, que eu confesso que eu não, não consigo, não é? Para, digamos, dialogar com Augusto a partir da fala dele, seria fazer uma outra conferência, uma outra palestra. Né? Não me atrevo a isso. Mas eu acho que tem um ponto muito importante, né? Para mim, é um ponto fundamental. Eu acho que quando o Augusto chega na América Latina, a fala do Augusto, você me perdoa, Augusto, se eu estiver sendo excessivamente crítico, mas você explicará e eu aceitarei a sua explanação, evidentemente. Mas eu acho que a sua fala deixa não só o Brasil, não só a América do Sul, o Brasil, a América do Sul, a América Central, o México e o Caribe todo, sem qualquer possibilidade de fazer qualquer coisa de significativo em relação a uma política relativamente autônoma vis-à-vis tanto dos Estados Unidos, que sempre foram, desde a doutrina Monroe, um peso sobre nós, quanto, digamos assim, do lado que hoje parece estar em ascensão, tanto geoeconomicamente, como geopoliticamente, como geoestrategicamente, como dinâmica, enquanto o que é o lado, estou fechando, fala, o lado, digamos, sino-russo e as agregações, enquanto que do outro lado você tem Estados Unidos em crise, e não é crise conjuntural, é uma crise que vem de décadas, né? Você tem a Europa em crise, a OTAN aparentemente se fortalecendo, mas se fortalecendo para um cenário catastrófico, e a Ucrânia sendo absolutamente esfacelada. E para não falar na guerra genocida em Gaza, né, que é uma guerra genocida, não dá para fazer uma análise formal da guerra.
ou uma análise apenas jurídica dessa guerra. É uma guerra genocida, tem que ser vista como tal. Tem que ser vista como tal em termos geopolíticos, geoeconômicos, geoestratégicos. E o pivô para a China, que o Augusto colocou, que você achou difícil e tal, isso aí vai acontecer porque a China é reconhecidamente pelos Estados Unidos não apenas um competidor, é um adversário e é um inimigo. Então, eu creio que a gente. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa muito simples, muito simplista até, diante da riqueza conceitual da tua fala, mas era isso que eu queria também colocar para vocês. Obrigado a ambos, aprendi muito. Muito obrigado, Tadeu. A última pessoa escrita, Newton Basile. Pegando um gancho lá na questão que o Granado colocou dos BRICS, quais são as reais possibilidades? Porque, na fala do Augusto, de um lado, o fortalecimento dos BRICS seriam naquela proposição de um multilateralismo e de uma retração dos Estados Unidos, né? E acontece que essa multipolarização já existe na economia. As fábricas alemã, sueca, norueguesa, que estão na China, vai todo mundo, vão todos fechar na China? Como é que, né? Como é que vai se isolar a China? Como é que se vai tratar a China como inimiga? Só se pegar todas as fábricas suecas, dinamarquesas, alemãs, francesas, espanholas que estão na China e voltar tudo, né? Mais ou menos como a política do Biden fez, de voltar algumas fábricas para os Estados Unidos, né? E de pôr 10 trilhões de dólares lá na reindustrialização dos Estados Unidos. É por aí, né? Vão se fechar todas as fábricas ocidentais que estão na China, e cada uma vai voltar para a Alemanha, outra para a França, outra para a Suécia. Como é que pode ser isso? Não é? É um pouco isso, a minha dúvida. Obrigado, Newton. Não. Eu vou, então, devolver imediatamente para o Rafael. Professor Rafael Iores, com você, por favor, para as suas considerações finais. Então, participar de conversa com um grupo qualificado é isso, quer dizer, a gente, na verdade, ouve mais, porque essas questões eu acho que expressam, acho que não são perguntas, de fato, são um engajamento, é um diálogo, né? Onde expressam, em primeiro lugar, a qualidade dos interlocutores e que conseguem perceber que, de fato, essas questões são, né? Quem dera nós pudéssemos resolver isso aqui, né? E aí estaríamos ganhando milhões aqui como consultores aí, se houvesse uma racionalidade no mundo, né? Que é uma coisa que eu não tenho muita certeza ainda. Então, enfim, vou tentar aglutinar aqui algumas questões e traçar, enfim, é um campo enorme de questões. Primeiro, muito pontualmente, para o Tadeu, eu agradeço muito os comentários, a todos, mas o Tadeu especificamente, que fez enfim, um bate-bola ali e tal, algumas questões. Eu não tenho esse desagregamento dos dados da pesquisa, não procurei, não olhei isso, né? Eu só vi os dados que saíram na New York Times, que agrega, exatamente isso, é um agregador de várias coisas. Agora, claro, pela quantidade de pesquisas que permanentemente são feitas aqui, você deve existir esses dados em algum lugar, né? Tanto do ponto de vista do monitoramento mais fino aí, quanto essas questões aí mais, não necessariamente recente, mas esse tipo de pesquisa regularmente é feita, né? Por perfil econômico, por perfil racial, por gênero e tal, tanto do nacional quanto regional ou estadual, né? Então, eu imagino que se não estão disponíveis dessa semana, em algum momento vai sair esses dados que seria interessante olhar. Mas no momento eu não tenho nada para partilhar. Essa questão do racismo, acho que isso aí quem não entende isso não consegue. A primeira coisa que precisa entender para entender a sociedade americana, a história americana, a política americana, né? Não só nos Estados Unidos, evidentemente, né? Nós estamos falando aqui como cidadãos de um país onde isso também é muito verdadeiro, né? Mas isso é um dado que permanece, né? E permanece não só nesse sentido do legado, do peso, né, do ponto de vista mais, digamos assim, nocivo do racismo estrutural, sistêmico, né, como permanentemente no jogo político. Né, no jogo político. Por que a Kamala Harris tá badalando tanto? Como eu falei inicialmente, é muito incerto. Eu não tenho, cá entre nós, eu não tenho nada a dizer qual é a agenda da Harris no momento, além
de dizer, ela quer defender os direitos das mulheres e quer defender a diversidade sexual, a diversidade de gênero, racial no país. Além disso, eu não sei o que dizer, porque ela não disse ainda, ela não expressou. Ela está sendo tão mudando a dinâmica da campanha, empolgando tanto as massas. Ela fez um comício, acho que em Michigan. As imagens são impressionantes, né? A mobilização de massas que ela está conseguindo agregar, né? Que só o Trump conseguia fazer nos últimos tempos. Por quê? Porque, bom, ela é uma pessoa dinâmica, ela fala bem, ela é carismática, ela é jovial, ela é energética, o vice também, né? Então tem essa coisa que a política não é, falar isso para o Tadeu, que é um especialista disso, a política não é racional, né? A política passa por outras dinâmicas, o carisma e tudo mais, mas também porque ela representa isso, é a novidade do que ela representa, o anti, né? Ela é a mulher não branca, né? E ela tem a capacidade genial de ser duas raças juntas. Ela é asiática e africana, né? Ela é quase que o simbolismo assim perfeito da coisa, né? E agrega nessa chapa aí o homem branco, mas o homem branco que é o tiozão do bem, né? Que é carismático, mas que é o cara acessível e representa pauta interessante, mais inclusão social, né? Então eu acho que é uma chapa forte, que de fato, em sendo uma chapa para contrapor o Trump e a chapa do Trump e o trumpismo, realmente acho que escolheram muito bem, né? De novo, não sei se foi assim uma escolha de laboratório, foi uma coisa que foi se construindo, mas de alguma coisa a questão, de novo, da política, da fortuna, né? O timing e como se colocou a disponibilidade dos candidatos, eu acho que acabaram tendo algo interessante que abre o jogo da disputa. Ainda pode ganhar o Trump, por mais impossível que nós aqui queiramos aceitar esse cenário, por tudo que o Trump vai representar para a democracia norte-americana e para o mundo. A gente sabe muito bem disso, né? Mas claro que ele pode ganhar, mas a disputa eu acho que hoje está aberta, vai ser uma disputa competitiva. Isso está colocado. Então, a questão do racismo. A questão dos hispanos, rapidamente, quer dizer, eu moro aqui já há um bom tempo que eu me lembro, desde o final dos anos 90, os democratas tinham um momento onde eles quase que jogavam como é que fala isso? VO. Eles achavam que, pelo aumento do voto latino, né, a gente necessariamente vai ser o partido hegemônico do país. Porque os latinos são democratas. Foi um grande erro histórico essa premissa dos democratas por muito tempo, né? Porque achavam que, por questão de ser minoria, do racismo estrutural, por questão de ser o imigrante sofrido que atravessou a fronteira, não sei o que. Então, claramente é um voto democrático. E se demonstrou, ao longo dos últimos 30, 40 anos do país, que né, majoritariamente, mas não hegemonicamente, né, democrata. Mas se você pensar de uma maneira mais ampla, na verdade, a comunidade hispana ela tem muito mais, por princípio, conexão com a agenda, não a agenda trumpista necessariamente, mas a agenda, pelo menos narrativa, dos republicanos dos últimos tempos, que é a religião, família, a iniciativa individual, né, o trabalho, o pai provedor que trabalha, que se esforça, que cruzou o deserto para vir aqui prover, mandar dinheiro para casa, né? Tem muito mais a ver com isso. Então, o voto hispano, ele se demonstrou nos últimos tempos um voto a ser conquistado. É isso que se trata. Né? E é exatamente isso, né? As pesquisas mostram isso. Se um candidato republicano conseguir passar de um terço, ele ganha. Em geral, claro que depende do estado, aquela coisa toda, e as composições demográficas dos estados chaves estão mudando e tal, por isso que se colocou na disputa novamente Geórgia e Arizona, né? E Nevada, né? Antes era Colorado, era outros estados, agora são esses aí, né? Então, mas é um voto a ser disputado, isso é uma coisa tão interessante. Só para fechar um outro ponto do Tadeu, aí tentar incorporar outras colocações. É só isso, a questão da Harris-Walz, eu também acho que expressa não só uma chapa competitiva, como sim, eu concordo. Representa, pelo menos o que está vendo de fora, vê isso, de novo, eu não sei se isso é de fato estruturalmente o que está acontecendo no partido, eu gostaria de acreditar que sim, ou se é mais a nossa leitura de quem gostaria de ver isso pela chapa como ela se colocou, que é um momento de adornamento do partido. Né? Eu acho que se não está ainda correndo isso, abre a possibilidade de ocorrer. Né? Agora, ao longo da campanha, dependendo de como a campanha se colocar, e depois, na presidência, o espaço disso se consagrar. E aí eu volto um pouco a questões do Trevas, trazendo isso. Porque o que se coloca aqui?
sim, é uma sociedade em crise socioeconômica, em crise estrutural, em crise existencial há um bom tempo. É uma sociedade em declínio por presença do país no mundo, uma sociedade que perdeu um certo rumo do que quer ser, né? Tem essas narrativas históricas como é que fala, o farol da luz do mundo, essa coisa toda, mas isso, enfim, né? É uma sociedade onde você tem o quê? Uma profunda erosão histórica, desde o reaganismo, né? Do neoliberalismo, que a gente nunca pensa, é difícil pensar, a gente pensa de fora Reagan, né, por tudo que representa para a América Latina, a imposição do neoliberalismo aqui, mas o Reagan foi a implementação do neoliberalismo aqui também, né? Então, desde lá, e aí, interessantemente, né, para pegar a questão da crise do Partido Democrata e a jornada dessa financiarização e desindustrialização do país, né? Normalmente são esses os termos utilizados, mas também englobado aí no guarda-chuva do neoliberalismo dos últimos 40 anos, você teve uma erosão profunda da classe média e certamente da classe média baixa, né? Classe C, digamos assim, aqui nos padrões dos Estados Unidos. Então, e os democratas, em contraposição ao que foi o reaganismo, que teve esse apelo, essa narrativa, embora financiarizasse a economia, erodisse a classe média, aprofundasse a desigualdade econômica e desindustrializasse o país, tinha um apelo por essa discussão do empreendedorismo, essa coisa toda, né? Então, os democratas, para responder a isso, ao invés de se manterem fiéis ao que foi o Partido Democrata desde os anos 30, que era a base industrial, trabalhadora, sindical, né? Agregou a questão das minorias, tanto da mulher como minorias raciais, e se tornou o quê? Uma terceira via, sei lá, né? O Tony Blair, o Fernando Henrique Cardoso aí, ou seja, na verdade, adota agendas neoliberais com alguns programas sociais. Imagina, Clinton era um cara que destruiu ainda mais, consolidou a financiarização econômica iniciada pelo Reagan e a destruição dos programas sociais mínimos que existiam aqui nesse país com orgulho. E teve um grande crescimento econômico da Bolsa no período Clinton, né? Então, os democratas responderam a isso. Isso esgarçou ainda mais a erosão da classe média e a desigualdade social, né, dos últimos tempos, né? Então, nesse contexto, criou-se o quê? Esse eleitorado a ser disputado, que em algum momento votou para Obama, mais ou menos como tentativa de mudar, né, mudar o curso do que estava acontecendo na política dos últimos anos, e que depois o Trump, claro, pegou para ele. Né? Então, essa erosão criou esse eleitor médio aí aberto a alguma coisa alternativa, onde o Obama poderia ter sido, mas não respondeu. Claro, como o presidente não respondeu, foi só mais o simbolismo, e não é exatamente o mesmo eleitor, mas tem um eleitor que votou, especialmente esses estados-chave do meio-oeste, no Obama, depois foi para o Trump, e aí o Trump, claro, consagra essa captura desse eleitor aí de uma maneira muito mais eficaz, né? Por razões raciais, mas também por essa questão do antissistema, do anti-establishment, que é a grande ironia do trumpismo, que é um cara totalmente do establishment de Wall Street, mas que se apresenta como anti-establishment, né? Que o cara que vai, do maior magnata corrupto da história dos Estados Unidos, o cara que vai limpar a corrupção do sistema político americano e o cara que vai dar respostas para o trabalhador. Né? Que é a grande ironia, mas funcionou por quê? Porque bom, aí os paralelos com o Brasil são muito fortes, né? A questão da extrema-direita, esse discurso, na verdade, neofascista, né? Que é falacioso, mas que se apresenta como esse líder forte que vai contrapor-se ao establishment político, né? E ao fazer isso vai dar respostas a uma democracia direta e dar respostas às demandas do eleitorado, da classe C erodida, né? Que não funciona. Ou seja, né? A ironia é essa, quer dizer, a loucura da coisa. O Trump quando eu acho que é compreensível a eleição do Trump em 2016, porque ele representava algo diferente. Ele se coloca como o cara que pode mudar alguma coisa. O apelo que o Trump tem hoje é mais difícil de explicar. Porque ele já tem um retrospecto de presidente, um retrospecto não muito bom, né? Foi a crise da pandemia que aconteceu, que em grande razão é a grande razão que permitiu a não continuidade, né? A não reeleição dele. Mas ele consegue o quê? Reativar na base do racismo, reativar na base ainda do antissistema, traz essa questão do justiciamento de que ele foi, né? Ou seja, embora ele possa dizer para o eleitor trumpista, não, tudo bem, não foi tão bom assim a minha presidência, mas é por quê? Porque não me deixaram terminar o serviço, porque me usurparam do poder. Então eu tenho que voltar para, de fato, entregar aquilo que, né, você esperava que eu conseguisse entregar quando você votou em mim em 2016. Vai muito por aí também. E, claro, tem uma complexidade toda de ativar temas importantes em lugares importantes, questões evangélicas, tradicionais, o tema do imigrante, que voltamos ao racismo.
questões todas estão colocadas. Mas por que essa eleição é tão importante? Essa eleição, eu tenho dito isso já em últimas eleições, mas eu acho que essa sim, né, é histórica, porque vai poder, depender do que vai acontecer, abrir, de fato, uma consolidação desse neofascismo trumpista, que é o que se coloca hoje em dia aqui, e no poder uma erosão ainda maior da democracia norte-americana, só para ficar no ambiente doméstico agora, né? Ou, na vitória democrata, você ter a contraposição a isso, a rejeição da maioria da população a esse projeto, e o espaço, a oportunidade, especialmente para um Partido Democrata, com a oportunidade de fazer um readornamento aí, né? De fato, tentar resgatar com políticas mais concretas, não só com simbolismo multirracial, né? Alguma âncora com esse eleitorado que se tornou eleitorado trumpista nos últimos tempos. Então, eu acho que é uma eleição decisiva nesse sentido, que pode, de fato, ter consequências, né, para a sociedade norte-americana para as próximas 2 décadas, além do que a importância, né, que sai disso. Só para fechar, até por questão de tempo aqui, mas eu acho que isso traz um pouco as questões que você colocou, Augusto, que seja, eu acho que e aí eu acho que a questão do não só do sindicalista esse da convenção, mas o Vance, né? O Vance, ele, por um lado, ele atende essa questão do aborto, porque ele foi muito mais claro na questão do anti-aborto do que o próprio Trump, né? Mas essa coisa de que ele também representaria porque o Trump não pode se colocar, ele se coloca como. Ele não pode ser o representante do trabalhador, ele se coloca como o empresário que vai dar resposta ao trabalhador, porque ele é consagrado por ser um grande empresário, que na verdade é uma outra falácia, mas enfim, né? Mas o Vance, sim, o homem pobre, né? Então, essa conexão é importante também para esse eleitorado que está em disputa, especialmente aí no meio oeste, que é esse eleitorado branco, que em última análise vai decidir a eleição, né? Que se os democratas conseguirem, com o Tim Walz especialmente, ter essa conexão de dizer, não, a solução não é o neofascismo, a solução não é essa, a solução é voltarmos ao que deu certo, aos programas sociais, os sindicatos fortes, aquela coisa toda, né? Mas aí a contraposição ao que o Vance coloca, né? Porque é a conexão com o trabalhador, mas não pelo sindicato, é a conexão pelo trabalhador via meritocracia, via individualismo, via empreendedorismo individual, né? Mas eu acho que é aí que se coloca um pouco isso. Só para fechar, outras questões que aí eu queria até ouvir mais gente aí, essa questão da neutralidade, o não alinhamento automático, um pouco essa disputa hegemônica, a questão dos BRICS. Eu acho engraçado pensar os BRICS, né? Em primeiro lugar, porque o próprio BRICS é uma coisa que vem de Wall Street, né? Não vem dos países, né? Vem de Wall Street. E por um tempo, aí por uma década, ficou meio em banho-maria. Em algum momento, esses países pensaram, não, mas já que existe o termo, estão falando da gente assim, vamos nós, né, nos apropriarmos disso para os nossos interesses. Então, isso pode ser o seguinte, por um certo tempo, o norte ocidental, né, os Estados Unidos e tal, o centro do capitalismo mundial, achou interessante essas movimentações que existiam, estava acompanhando, mas não claramente ou necessariamente como uma ameaça, né? Eu digo até os últimos, até 10 anos atrás, as coisas aceleraram, se aprofundaram, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? Uma pauta mais coordenada, uma pauta coordenada que propõe uma reorganizar, digamos assim, a ordem multilateral liberal pós-Segunda Guerra, aí começou a ter mais interesse ao que está acontecendo. Mas eu acho que nos últimos, sei lá, nos últimos 5 anos, dessa década, que começa a ter questionamento se os BRICS são ou não anti-ocidentais. Essa que é a grande questão, que eu acho, posso estar mal informado, não está claro dentro dos BRICS isso. Isso que eu acho. E eu acho que aí é o papel fundamental do Brasil nos BRICS. Por isso que é interessante o Brasil na presidência dos BRICS, né? Se o Brasil conseguir, né, manter, não sei se não depende só do Brasil, porque essas questões aqui o Augusto bem explicou, que o mundo está muito mais difícil hoje em dia, obviamente, né? Essa é a grande questão. E o papel da América Latina cada vez não irrelevante, mas a capacidade de responder cada vez menor. Mas, enfim, né? Brilhante exposição do Augusto. Mas eu acho que está em disputa isso aí também. Se o Brasil conseguir ainda manter um pouco, tanto internamente como para fora, para os Estados Unidos, essa percepção de que, não, nós não necessariamente somos anti-ocidentais ou anti-vocês, né? Agora, é muito mais difícil isso. Com a ampliação dos BRICS, a imprensa americana aqui claramente colocou essa ampliação dos BRICS como um projeto da China
portanto, os BRICS são anti-ocidentais, porque entrou Irã, entrou, né, os países do eixo do mal. Então, e aí o Lula até se pronunciou no momento dizendo, não é nada disso, nós simplesmente queremos ampliar a pauta do Sul, não é anti-ocidental, mas com cada vez menos capacidade de emplacar essa narrativa. Mas é isso que está colocado. Hoje em dia, eu acho que está em disputa isso, e acho que parte do como vai se desdobrar essa questão nos próximos, até o final dessa década, eu acho, né? Próximos 5 anos, vão ser muito importantes, claro, se colocam dentro de um contexto de outras questões mais amplas, inclusive a disputa hegemônica Brasil, Estados Unidos e China, né? Mas só para fechar, citando aí um alunos chineses meus, acabei de dar um curso em Beijing agora, há 2 semanas atrás, e onde terminamos o curso perguntando sobre isso, né? Analisamos um pouco a emergência do Brasil no mundo e chegamos ao ponto onde a pergunta era essa. O Brasil tendo que escolher entre Estados Unidos e China nos próximos anos, que escolha deveria fazer? Era mais ou menos esse o exercício que a gente ia colocar. Quase que em consenso, os alunos disseram, deveria escolher a China. E argumentaram, não era só porque eles são chineses, argumentaram, porque a China, de fato, oferece mais e não sei o quê, está na vanguarda tecnológica e tem mais possibilidade de ter uma cooperação não ideologizada, imperialista com o Brasil e tudo mais, mas é o final da frase da resposta deles, não vai escolher a China. Deveria, mas não vai. Né? E eu perguntar, por que não vai? Aí tem toda uma análise, que é exatamente o que o Augusto colocou, que eu achei que foi genial a colocação dele. Não há uma clareza nas elites dirigentes do Brasil que caminho tomar. E eu acho que, tendo optar, vai ter essa coisa, né, de optar a filiação histórica dos Estados Unidos. Né? Eu acho que é interessante, não necessariamente estou dizendo que isso é fadado a acontecer, mas interessante como alunos chineses, tendo 2 semanas de aula sobre o Brasil, chegam a essa conclusão. Isso que eu acho que é o mais interessante. Né? Eles conseguem perceber que dentro da trajetória do Brasil teve sempre essas amarras colocadas para a relação com os Estados Unidos, que mesmo hoje, no momento tão, né, interessante de fazer esse alinhamento, né, deveria, mas não vai conseguir ou não vai querer por pesos históricos da situação do Brasil no hemisfério ocidental. Só para fechar aí. Muito obrigado, Rafael. Eu passo, então, agora também para a palavra de encerramento para o Augusto Teixeira. Augusto, com você, por favor. Obrigado, Granado. Por mim, eu cederia mais tempo para o Rafael continuar a reflexão. Estou aprendendo demais aqui com todos aqui nessa noite. Mas vou tentar ser um pouco mais sintético e pegar a ponta da qual eu finalizo o Rafael, que eu acho que essa discussão das eleições americanas, especialmente naquilo que ela traz de avenida de oportunidades e desafios para o Brasil, ela é talvez uma conjuntura crítica, se a gente pensar em termos de institucionalismo, porque a gente tem uma oportunidade absurda de uma janela de oportunidade que pode se fechar de forma muito breve. E eu acho que o elemento crucial dos 2 elementos trazidos aqui, é o Brasil na presidência do BRICS, e 2, a própria emergência desse Instituto Geopolítico do Sul Global, são 2 indefinições. Na perspectiva de que o que é o Sul Global, enquanto construto, que se fala hoje enquanto algo que é uma mola importante nessa reconfiguração global. Porque teriam 2 grandes possibilidades. O Sul Global, enquanto mecanismo de um sistema de não alinhados, que promoveria interesses dos atores periféricos do sistema na composição de um mundo fora do escopo de uma disputa entre grandes potências, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rússia, versus esse Sul Global sendo, na prática, um instrumento do outro lado, lido nos Estados Unidos como revisionista. E essa disputa, não apenas de narrativa, mas de construção fática do que é esse mecanismo, tem sido extremamente pertinente da compreensão dessa estrutura de alinhamentos globais, mas de como nós temos dificuldades de agência nesse sentido, o que dialoga com aquilo que o Tadeu trazia na sua reflexão. Em que sentido? E aí, dialogando com o que o Rafael traz da questão da expansão do BRICS, a Argentina não entrou, por questões outras. Ou seja, afeta um pouco o equilíbrio da perspectiva de atores regionais que englobariam o BRICS na composição de uma ideia de BRICS. A força, entre aspas, das democracias de países periféricos perde substantivamente o peso dentro de um projeto de para que serve o BRICS. E o terceiro aspecto indelével é o fato de que a China tem nos BRICS um mecanismo importante de articulação internacional que produz ou contribui com sua geoeconomia e com sua geopolítica. Como negar essa realidade
quando ocorre uma confrontação sino-americana que vê o BRICS como uma ferramenta chinesa. Então, quais são os limites de oportunidade para o Brasil de usar o BRICS como uma ferramenta, colocando nos termos do Trevas, de um não alinhamento ativo? Nessa perspectiva, quando a institucionalidade a partir da qual nós podemos alçar a posições de maior relevância em postular posições no âmbito global é percebida como de controle de outra potência num contexto de disputa sistêmica. Aí é que a coisa fica complicada, porque quando a gente olha, descendo para o nível regional, subregional, América Latina, dialogando com o Tadeu, eu concordo plenamente com a perspectiva, Tadeu. A minha fala, de fato, ela retira a agência do Brasil, dos países da região, dentro dessa disputa. Mas em que sentido? Qual é a nossa capacidade de coordenação intrarregional, efetivamente? Quando a gente olha, por exemplo, para construções como o Unasul, Conselho de Defesa Sul-Americano, isso tudo foi erodido, foi para o espaço. E nenhuma grande iniciativa foi postulada no sentido de uma tentativa de reorganização desses mecanismos multilaterais regionais de uma pauta única para a qual coordenar ações. Tem-se agora, na crise da Venezuela, essa tentativa de concertação entre Brasil, México e Colômbia, muito bem-vinda, mas que ainda não mostrou a que veio efetivamente. Quando a gente olha para um polo que nega a eleição do Maduro e outro que acredita que a eleição foi a legítima e legal, etc. Então, nesse sentido, a minha fala que, de certa forma, de fato, retira o pé dessa agência da região no postular de um caminho para si, muito se reflete pela nossa incapacidade de se auto-articular enquanto região, enquanto objetivo, enquanto mecanismos. Isso fica muito claro, da forma que eu entendo, na nossa própria relação com a China, em que se tem, por exemplo, como é que se dá uma articulação de uma região que, em termos energéticos, se buscaria ser integrada em termos de infraestrutura, mas que países individuais fazem uma articulação robusta com a China, que pode afetar o próprio balanço regional. Qual é o cálculo e a coordenação regional nesse sentido? Quais são as repercussões de se ter essa profunda articulação com a China, em particular dos países da costa do Pacífico? E como é que isso afeta as oportunidades de manutenção de uma neutralidade por parte do Brasil ou de uma posição intermediária nesse sentido? É nesse sentido que eu não vejo resposta, ou não vejo respostas. É como se a política externa se limitasse a oportunidades comerciais, a possíveis ganhos na balança de comércio, e não ao espaço de autonomia do Brasil, em relação a como é que nós queremos pensar a região, para onde ela caminha, quais são os pontos que estruturam um projeto de futuro da América do Sul, essencialmente. É por isso que eu não vejo força em um governo atual, por exemplo, que dificilmente consegue sustentar um veto no parlamento, a capacidade de uma mudança de política externa que nos coloca no trilho, de uma tentativa de liderança na região, que sim, por termos agregados de poder, seríamos uma potência regional, mas isso pouco nos coloca numa posição de primazia na própria região. Vide, por exemplo, a perda do momentum com a Argentina com Milei, que não apenas traz uma crise em relação com a China, mas que pode afetar a presença de forças ocidentais, em particular os Estados Unidos, na região, e uma recomposição dos seus meios militares, afetando o balanço regional, talvez. Então, são situações que nos escapam na capacidade de gerenciar na nossa própria região, na nossa própria fronteira. Quanto mais o estabelecimento de pautas em comum ou atuar como uma ponte entre grandes potências. A grande questão é, elas precisam de uma ponte? Dado um contexto multipolar em que o multilateralismo é esfacelado, em que algodões entre cristais muitas vezes não se fazem necessários da forma como as coisas se comportam hoje. Eu me lembro muito bem da tentativa de intermediação do Brasil e Turquia no acordo com o Irã na questão nuclear. O Brasil foi primoroso na sua ação e ela foi prontamente descartada pelos atores protagônicos do momento. Então, naquela conjuntura, o resultado foi aquele em que tivemos ali uma atuação extremamente positiva e proativa, e pouco mais hoje, quando somos percebidos muito claramente como não neutros, mas aliados ao lado, numa ambivalência estratégica que cada vez mais é vista como tendo uma posição relativamente clara. Então, é nesse sentido que a nossa própria condição de inserção dificulta em relação a o que queremos com a região, o que queremos com
uma liderança brasileira na região que não se vê, de certa forma, presente, e como é que isso cria espaços de interação no ambiente internacional em que institucionalidades multilaterais que poderiam servir como instrumentos de inserção de atores periféricos são vistos como cooptados por grandes potências como a própria China. Porque, por exemplo, quando pensamos na questão da crítica e alternativa ao dólar, sim, pode nos aumentar uma esfera de autonomia e, por outro lado, substantivamente amplifica a força da China em relação aos Estados Unidos, ou seja, produz um efeito dentro de uma disputa hegemônica que vai afetar o cálculo dos Estados Unidos para com o Brasil. E aí é nesse sentido que eu fico particularmente curioso, porque a gente teve a crise Brasil e Estados Unidos na época da Dilma com o Wikileaks demonstrando que a presidente estava sendo investigada, espionada de forma ilegal por parte de agências dos Estados Unidos. Cria uma crise com os Estados Unidos e ela cancelam a visita para os Estados Unidos na época, etc. O que foi feito em termos de capacidade de inteligência, de contra-inteligência, de segurança no campo cibernético, de comunicações, etc. Então, se a gente olha para o que virou a BIM, o Gabinete de Segurança Nacional, nos últimos 10 anos, a gente não aprendeu nada. Nada. Então, como é que o Brasil, que tem esse atual estado de desorganização interna, quer servir de ponte numa disputa sistêmica entre grandes potências que, de certa forma, sabem o que querem? É por isso que é o problema da política de prestígio versus a compreensão das suas reais vulnerabilidades. É um país em que o sistema elétrico é integrado, se você destrói uma torre de transmissão, você coloca parte do país no escuro. É um país que tem um sistema de defesa que não tem defesa antiaérea de média e alta altura. Então, são fragilidades tão brutais que o país possui, para além daquelas conhecidas no campo social, que a própria leitura do Brasil enquanto potência tem que levar isso em consideração. Os chineses fizeram isso muito bem, a fazer o trabalho de casa bem, antes de se projetarem para fora. Então, a perspectiva de valorizar de fato a região, construir um polo regional, ou seja, a nossa retração para a compreensão daquilo que temos poder para fazer, talvez seja uma reavaliação do campo da atuação internacional do Brasil, talvez mais relevante do que um hiperativismo internacional em que nós não temos a capacidade de sustentação, que pode virar voo de galinha a cada ciclo eleitoral. Então, é por isso que pensar a região, pensar o Brasil e as suas condições de atuação e reconfiguração regional se fazem importantíssimos, porque a China pode ser passado para nós daqui a um próximo ciclo eleitoral, os Estados Unidos não. Então, são realidades extremamente, entre aspas, cruas que se colocam contra nós, em que eu faço coro à leitura do Tadeu. De fato, é uma interpretação que, de certa forma, acaba retirando um pouco de agência, porque sabemos que a criatividade política ela pode alterar realidades materiais a depender das circunstâncias, né? Mas eu vejo muito pouca fortuna e pouca virtude do nosso futuro nesse sentido dessa alteração do quadro internacional. É por isso que essas eleições americanas, muito mais por um elemento de ordem estrutural, elas são, ao meu ver, decisivas para as próximas eleições no Brasil de 26, para o estado da democracia liberal representativa e, em particular, para o tempo que nós temos para nos organizarmos, em que se pese, obviamente, os desafios que se colocam em ambos os candidatos para o país. É por isso que eu vejo ações do presidente como declarando apoio para um, declarando apoio para outro, falando demais, a forma de se posicionar. É importante ponderar que o cenário não é um cenário tranquilo. E o custo da ação ou de falar demais, o peso da diplomacia presidencial hoje é muito distinto do que há 10 anos atrás. É só olhar para Putin e Xi Jinping, o momento em que o presidente fala é um momento muito bem calculado para lastrear uma posição muito específica. Não, e aí, obviamente, temos aí o Tadeu aqui para melhor entender isso do que eu. Muito obrigado, pessoal. Desculpe também ter me delongado um pouquinho a mais. Bom, não se alongou, não. Eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo. Acho que foi muito rica o debate de hoje. Eu quero agradecer ao professor Rafael Iores, quero agradecer também ao professor Augusto Teixeira, e já quero deixar o convite para todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube, que estejam conosco na próxima segunda-feira, no próximo Diálogo ANSU.